Glória a Deus. Glória a Deus. Esperar um pouquinho os pais voltarem. Queridos, espero que vocês não se decepcionem conosco, com a liderança, com a organização, mas nós tínhamos convidado o pastor Humberto para pregar ontem à noite, hoje de manhã e hoje à noite. E o pastor Carlos Luciano de Araguari, a partir de amanhã, de manhã e à noite. E também na parte da terça de manhã. Mas o pastor Humberto, depois nós ficamos sabendo que ele só podia ministrar ontem à noite, que ele já tem programação lá. Nós não quisemos de forma nenhuma dispensá-lo. Ele pediu dispensa, pediu que a gente colocasse outro no lugar dele. Nós falamos: não, nós queremos você, não porque ele é uma pessoa especial, mas porque está na prática daquilo que nós nos propomos. E quantos receberam ontem da palavra do Senhor e viram o caminho, de salvar vidas, e entenderam na prática como você pode alcançar outras vidas? E na prática você alcança outras vidas primeiramente cuidando de si mesmo, Você cuidando de si mesmo, você pode cuidar de outros. Você salvando a si mesmo, você se mantendo firme na doutrina da palavra, você tem vida, tem graça para poder estender a salvação a outras vidas. Basicamente foi o que o pastor Humberto ministrou ontem à noite. Então espero vocês não ficarem decepcionados, Fala aí para o seu irmão: é o pastor Tom que vai ministrar hoje de manhã. Oh, meu Deus. Vocês já estão acostumados conosco, Nos perdoem, queridos, mas a gente quis trazer o pastor Humberto justamente porque é um homem que está na prática, daquilo que nós estamos querendo entrar. Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, tem alguns que têm a Bíblia no celular, mas acessa só a Bíblia, tá? Não vai acessar seus recados, suas mensagens, não. Abram lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. Eu tenho um grande desafio aqui, queridos. Eu tenho só até meio-dia. É claro que ainda tem que dar um intervalo para vocês, daqui um pouquinho. Mas vamos procurar entender, qual é a mentalidade de Deus, qual é a visão de Deus, qual é o propósito de Deus. Deus tem uma visão, amém, queridos? Para que você alcance a visão, você precisa de alvos. E não só de alvos, você precisa também de determinação, de iniciativa. Você pode ter uma grande visão, você pode ter até a visão de Deus, mas se você não estabelecer alvos e não tiver iniciativa, você jamais vai alcançar a visão de Deus. Visão é o objetivo, é o alvo a ser alcançado. Alvos são os caminhos, ou o caminho, os passos que você precisa dar para alcançar aquele objetivo. Iniciativa fala de vontade, de garra, de determinação, de foco. Você focar no propósito, focar na visão. Quando Paulo teve uma visão, ele falou: eu não fui
desobediente à visão celestial. A partir de então a visão o tomou. Tudo na sua vida ele estabeleceu para alcançar aquela visão. E a visão de Deus, é isso que nós queremos tratar aqui de manhã. A primeira coisa, a visão de Deus. Nós não vamos tratar aqui de alvos pessoais, nem de uma visão pessoal. Cada um deve ter a sua visão pessoal. Mas a visão de Deus deve ser o nosso objetivo maior. Deve ser o propósito da nossa vida, que vai determinar os passos que nós vamos dar. Amém, queridos? A visão de Deus deve nos contagiar, a ponto de nos fazer apaixonar. Nós vamos ficar apaixonados pela visão de Deus. E é isso que nós queremos, se der, pelo menos para entender a visão de Deus, nessa manhã, eu já me sinto satisfeito. Abram comigo então Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui Paulo estava na metade do tratamento de Deus na vida dele. Ele começa a se apresentar em Efésios. Ele estava na metade da sua vida ministerial. No começo da sua vida ministerial, ele dizia o seguinte: eu não sou inferior aos maiores, aos mais excelentes apóstolos. Eu não sou inferior. Assim ele começou seu ministério. Ele estava assim ainda muito cheio de si. Foi passando um tempo, ele disse: eu sou um dos apóstolos assim, que nasceu fora do tempo, como que um abortivo. Aí Deus já estava tratando a vida dele, já estava diminuindo um pouco. Aí Deus continuou tratando. E aqui agora no meio do ministério ele já está dizendo: eu sou o menor dos santos. Lá em Tito, já estava no fim do seu ministério, já a ponto de ser colhido por Deus. Ele já dizia: Deus, aprove a Deus salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim é a obra de Deus na nossa vida. Quanto mais Deus vai trabalhando em nós, mais vamos diminuindo, o ego vai descendo, vai descendo, e Cristo vai crescendo, Como João Batista começou assim no auge, de repente João Batista diz: agora é importante que eu diminua, que eu desapareça, para que ele apareça. Agora é a hora dele. Amém? Aqui Paulo ainda está na metade desse tratamento de Deus. Então ele está se apresentando como o menor de todos os santos. Ele nem se considerava pecador mais. O menor de todos os santos me foi dada esta graça. Fala para o seu irmão aí do lado: graça. Qual é a graça de Deus? Pregar o evangelho entre os gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Todos nós temos essa graça de Deus. Amém? Todos nós recebemos gratuitamente de Deus esse privilégio. A maior graça que Deus conferiu a mim e a você, que Ele não deu aos anjos. A Bíblia diz que os anjos anelavam pregar o evangelho. Quer dizer,
eles suspiravam, eles desejavam, eles estavam apaixonados, eles queriam pregar o Evangelho, mas não lhes foi dado esse privilégio. Um anjo apareceu para Cornélio. Cornélio era um homem cujas esmolas chegaram até o trono de Deus. Ele era já pronto, estava pronto para receber o Evangelho. O anjo falou: eu não posso ministrar, não me foi dada essa graça, manda chamar a Pedro. Ele vai comunicar o Evangelho. A nós, queridos, foi dado esta graça. Amém? É um privilégio. Nem anjos têm esse privilégio. Mas eu e você temos. Vocês ouviram o pastor Humberto pregar ontem que nós estamos no centro da vontade de Deus, do alvo de Deus. Deus podia pagar o nosso resgate com uma galáxia. Ele faz galáxias e desaparece com a maior facilidade. Mas Ele deu o seu único filho. Ele deu o que ele tinha de mais precioso para demonstrar para cada um de nós o nosso valor. Fala para o seu irmão, para a sua irmã: você tem valor. Você é muito precioso para Deus. Às vezes quem está aqui do seu lado não te valoriza, mas o Senhor Todo-Poderoso te valorizou. E Ele te valorizou ao ponto de te dar esse privilégio, essa graça, de manifestar, de pregar, de revelar as suas insondáveis riquezas. Ele te deu esse privilégio de cooperar com Ele para alcançar muitas vidas, amém? Para revelar o seu propósito principal, as suas riquezas, o seu mistério. E manifestar, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Presta atenção. Tem duas palavras para tempo na Bíblia. Uma que se chama Cronos, outra se chama Kairos. Cronos é o tempo da história, é o tempo que nós vemos. Kairos é a intervenção de Deus no tempo, no nosso tempo. Todas as intervenções de Deus, todas as manifestações de Deus no tempo que nós temos, se chama esse tempo de Kairos. Amém, queridos? Kairos é a intervenção de Deus no tempo que nós temos. O tempo que nós temos não era contado. Se você ver lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no princípio, original hebraico, é a palavra Bereshit. Bereshit. Significa, na eternidade, criou Deus os céus e a terra. Você pode contestar seu professor, que te ensina errado. Deus fez a terra e os céus antes de tudo. Não existia nem estrelas, nem sol, não existia lua, não existia astros, não existia homem, não existia animais, não existia árvores, não existia nada. Mas existia a terra. Por isso que há um choque entre os cientistas. Porque eles veem nos fósseis que a terra tem uma idade muito superior aos fósseis. E eles entram em conflito. Mas nós que entendemos a Bíblia, sabemos que Deus fez primeiro os céus e a terra, a expansão dos céus e a terra. Não temos esse conflito. Que as outras coisas Deus criou depois. E Deus criou depois quando o tempo era contado. Quando Deus fez a terra e os céus, o tempo não era contado.
Por isso que se usa a palavra no princípio. Ou seja, quando o tempo não era contado. Todas as vezes que aparecer essa palavra no princípio, significa na eternidade. O tempo ainda não era contado. Agora, quando você vê Deus criando ou restaurando a terra, aí você já vê primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia descansou. O tempo já é contado. Mas no princípio, o tempo não era contado. Eu não quero entrar nesse mérito. Senão essa manhã não dá. Mas a terra e os céus foram criados na eternidade. Mas depois, por uma catástrofe que aconteceu nos céus, como Jesus mesmo diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, eu vi Satanás caindo sobre a terra como um meteoro, e ele destruiu aquela terra que era perfeita, sendo preparada para que o homem habitasse. A partir da queda e da catástrofe ocorrida com a queda de Satanás na face da terra, você já vê no versículo 2 uma situação diferente. Você já vê a terra coberta pelas águas. Você já vê trevas dominando a terra. É como se a terra ficou infestada de demônios, infestada de espíritos rebeldes, de anjos rebeldes, que caíram como um meteoro, criaram um grande cataclisma no versículo 2. Entre o versículo 1 e o versículo 2 pode se transcorrer, ou pode ter transcorrido um hiato, um lapso de tempo, que pode chegar a bilhões de anos. Mas no versículo 2 nós vemos um caos estabelecido aqui na terra. Mas há uma esperança. Diante daquele caos, termina o versículo 2 dizendo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É como se o Espírito Santo estivesse coçando a cabeça e olhando para aquele caos, aquela destruição, coçando a cabeça e dizendo, como é que eu vou restaurar esse caos? E a primeira coisa no versículo 3, quando ele começa a restaurar o caos, o tempo já começa a ser contado. Deus estipula um tempo para restaurar aquele caos que se instaurou na terra. Estão me entendendo até aqui, queridos? Levanta a mão. Vocês estão entendendo até aqui? No versículo 3, a primeira coisa que Deus faz para restaurar esse caos é, haja luz. E olha que a luz de Deus brilhou naquelas trevas, que eram tão densas, que não se podia ver. A luz afugentou as trevas. As trevas sumiu. Primeira coisa que Deus faz, haja luz. Não havia nem sol ainda, não havia nem estrelas, era a glória de Deus que brilhou na face da terra. E você vê ele restaurando. Lá no versículo 9 você vê, afastem-se as águas para um só polo, para um só ponto. E criou-se a calota polar. Ajuntem-se as águas num só lugar, para que a porção seca, que eu já criei, que eu já estabeleci, que já estava ali, apareça novamente. Aí Deus começa a encher a terra de árvores, de plantas, e começa a restaurar,
construir jardins, construir campos, restaurar aquele caos. Lá pelo versículo 14 é que ele começa a colocar luminares para governar o dia, a noite na terra. E faz as estrelas. Ou você crê no que a palavra de Deus diz, ou você crê nas teorias que inventaram. Que desde a época lá do Egito já tinha essas teorias. Desde os antigos pensadores gregos já tinha essas teorias. Se você vê os pensadores gregos, eles também tinham essa teoria do caos. Aliás, o primeiro Deus que eles adoram se chama Caos. É o Deus que para eles é o Deus criador, que tirou a terra do caos. Origem dessa teoria de uma grande explosão cósmica a partir de uma partícula chamada Big Bang. Essa teoria é antiga. Ou você crê nessa teoria, ou você crê no que a palavra de Deus estabelece. Estrelas, sol, lua, só no versículo 14, era o quarto dia já da restauração. O tempo já era contado. Antes o tempo não era contado. Então quando ele está falando aqui, estabeleceu nos séculos, ele está falando no tempo. Quando o tempo é contado. Só que pensa comigo, queridos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia da restauração. O que Deus faz no sexto dia? Eu e você, o homem. Amém? Homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. E os abençoou. E lhes disse, qual foi a primeira ordem de Deus para eles? Qual foi? Multiplicai-vos. Amém? Qual foi a primeira ordem que Deus deu ao primeiro casal? Multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre ela. Desde o início, a ordem de Deus não mudou. Multiplicai-vos. O que é multiplicar? Qual a diferença da multiplicação com a adição? Quem é matemático aqui? Quem entende a diferença? Por exemplo, se eu somo 1 mais 1 mais 1 dá quanto? Você sabe que a própria essência de Deus não é 1 mais 1 mais 1? A própria essência de Deus, os matemáticos, estudiosos da Bíblia, já definiram a essência de Deus. A essência de Deus é multiplicação, porque não é 1 mais 1 mais 1, não é Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo, é o Pai, vezes o Filho, vezes o Espírito Santo. 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1. Eles são 1. São indivisíveis. Eles não são a soma. Eles são a multiplicação. A própria essência de Deus é multiplicação. E Ele transmitiu a sua essência para o homem, para o primeiro casal, desde o nascimento deles. Multiplicai-vos. Sabe o que é multiplicação? Aquilo que o pastor Humberto passou na prática, o que eles fazem ali em Uberlândia. Eu ganho 1, aquele 1 é estimulado a ganhar outro. Eu não estou somando ele na igreja. Não estou deixando ele lá no banco para lustrar banco. Dando aquele óleo de peroba. Eu estou trazendo ele para a igreja para ele também cuidar de outra vida, e aquele outro vai cuidando de outro. E eu estou fazendo o quê? Uma multiplicação. Se você vê o livro de Atos, a palavra é sempre multiplicando-se o número de discípulos.
Sempre multiplicação, desde o primeiro homem. Aí no 7º dia, tudo estava perfeito, o que Deus faz? Descansa. Descansa. Quando Deus descansa, o que é restaurado? O que é restaurado? Se Deus descansou, se Deus não está mais trabalhando, não precisa mais de tempo. A eternidade é restaurada. Eu não sei quanto tempo transcorreu entre o homem ser feito, o descanso de Deus, e a queda do homem. Não sei quanto tempo transcorreu. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala no dia em que pecardes, o dia que comer desse fruto, morrerás. A Bíblia fala isso. Aí mostra que nenhum homem viveu um dia para Deus. Porque um dia para Deus, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, os dias para Deus não são dias de 24 horas, são dias de 1000 anos, milênios. Quando Deus fala de dia, são milênios. Nenhum homem viveu um milênio depois que pecou, depois do pecado. Nenhum. O homem que mais viveu foi Matusalém, viveu 969 anos. No dia em que Matusalém nasceu, Enoque, o pai dele, a Bíblia diz que começou a andar com Deus, porque ele viu o juízo de Deus, viu o dia do Senhor. E a palavra de Deus diz, e ele começou a andar com Deus, e para Deus foi tomado. Sabe o que significa Matusalém? A palavra significa, muitos falam assim, mas esse homem é tão velho quanto Matusalém. Ô Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra, não chegou a um dia para Deus. No dia em que pecardes, morrerá. O tempo começou a ser contado de novo. No dia que Adão pecou, o dia que Adão e Eva caiu em transgressão, os dias começaram a ser contados de novo. Matusalém significa o juízo de Deus virá. Sabe quando veio o juízo de Deus? Um dilúvio que também cobriu a terra de águas novamente. No dia que Noé entrou na arca. Foi o dia da morte de Matusalém. Ele morreu e o juízo de Deus veio. Eu acho que Enoque tratava muito bem aquela criança para não adoecer. Porque ele viu, ele ficou aterrorizado com a visão que ele viu do juízo de Deus. Aí ele disse, quão aterrorizado eu estou vendo o Senhor com seus anjos de vingança, naquele dia de vingança, aquele dia de terror. Quão aterrorizante foi essa visão. E a Bíblia diz que ele cuidava muito bem daquela criancinha. Só que ele não cuidou muito tempo. Porque com 365 anos, praticamente 1/3, Deus o tomou. Uma vida perfeita, 365 anos. Deus o tomou. Voltando lá para Efésios. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Presta atenção. No princípio era a eternidade. Quando Deus fez o homem, descansou, restaurou a eternidade. Ficou um tempo na eternidade, não sei quanto. Até que o homem caiu, a eternidade foi perdida e Deus começou um novo tempo. Agora o tempo não da restauração da terra, é o tempo da restauração do homem. Quando a Bíblia fala nesses séculos, na plenitude dos tempos, ou últimos dias,
o dia do Senhor, Deus está sempre pensando na restauração agora do homem, da humanidade. Minha e sua. Porque a essência de Deus se perdeu. A glória de Deus se foi. E agora Ele está pensando no homem. Deus estabeleceu um novo tempo. Porque Ele está falando aqui nos séculos. Ou seja, nessa nova cronologia, nesse novo cronos, que Deus estabeleceu agora para a restauração do homem. Não mais da terra. Deus fala que a terra que agora existe está sendo entesourada para o fogo daquele dia. Não mais vai ser destruída em águas, mas a terra de agora vai ser destruída com fogo. No dia do Senhor. Ele está falando aqui de um mistério que estava oculto e que Deus deu a ele a revelação e ele entendeu. Qual é esse mistério? Que Deus ocultou. Isso aqui é o propósito de Deus. Amém, queridos? Essa é a visão de Deus. É isso que eu quero passar para você. Para que você possa assimilar. Qual é a visão de Deus? Olha aqui no versículo 10. Para que agora, pela igreja. Fala para o seu irmão. Igreja. Repete para ele. Igreja. Fala de novo para ele. Igreja. Não é por pessoas em particular, é pela igreja. Deus nos chamou para estabelecer a igreja. Olha lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Acho que é isso mesmo, 16. Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Jesus diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. O que Jesus veio para edificar? Igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão mais contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos, para que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Presta atenção, queridos. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Ele está revelando o mistério de Deus. Vamos voltar no tempo. Presta atenção. Então, quando o tempo começou a ser contado novamente. Vamos lá, desde a queda de Adão. Quando o tempo, de novo, começou a ser contado. Um novo tempo. Agora não mais. Aqueles 7 dias se passou. Aquele tempo anterior se passou. Salmo 90 fala que Deus agora trabalha no novo tempo. Não é mais como o dia de ontem que já se foi. Deus agora está num novo tempo. No tempo da restauração, não da terra, mas do homem. E nesse tempo de restauração que Ele estabeleceu, Jesus revelou no dia em que Ele foi confrontado, por trabalhar no sábado, Ele revelou um mistério. Ele disse assim: meu Pai trabalha agora até hoje. Meu Pai está trabalhando. Ele teve que
arregaçar as mangas de novo, teve que trabalhar novamente. Ele saiu do descanso dele. Ele descansou naquele tempo se foi, o homem caiu, e agora ele está trabalhando de novo. E eu também trabalho. Qual era o trabalho? O que estava falando? Qual era o trabalho? Que trabalho é esse? Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é o trabalho. Trabalho é edificar a igreja. Trabalho é plantar a igreja. Trabalho é levantar a igreja. Amém, queridos? Esse é o trabalho. Edificar a igreja, levantar a igreja. A palavra edificar quer dizer construir. Amém? Construir. 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 Ele trabalha na igreja e através da igreja. Eu e você fomos chamados para plantar igrejas. Agora você está pensando, uma igreja de 200 membros, 300? Não. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali já estou no meio deles. Ali já é igreja. Se 2 de vós se reunirem e concordarem, aquilo será estabelecido no céu, será ligado nos céus. É igreja. Se eu trabalhar com uma vida, com 2 vidas, 2 já é igreja. Não pode é 1. Não pode é 1. Isolados não é igreja. Solitário não é igreja. Mas se eu começar a trabalhar com uma vida, e aquela vida se multiplicar, e ela cuidar também de outra vida, ali já é a igreja, já é a pedra, já é o fundamento. Amém? Eu já estou multiplicando Cristo em muitas vidas. Comece assim mesmo. Jesus trabalhou com quantos? Quantos? 12. E chegou a milhões. Bilhões. Ele começou com 12. Amém? 1 a 1. Foi ganhando. E os que eles foram ganhando, foram ganhando. E os outros foram ganhando, foram ganhando. É assim que se edifica a igreja. Amém, queridos? Igreja onde 2 ou 3 se reunirem. Sabe o que ele falou para a samaritana? Nós e vocês, nós judeus, vocês samaritanos, estamos acostumados com o templo, né? Em se reunir no templo. Mas a hora já chegou. Já chegou. Essa é a hora que nós vivemos, já chegou. Esse é o tempo que nós vivemos, já chegou. Onde quer que se reunirem para adorar meu Pai, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser não ter edificação alguma, ali estou eu no meio deles. O Pai está ali. É esses os verdadeiros adoradores. Não precisa de conjunto, de instrumento. A gente faz aqui porque fica mais bacana, a gente sente assim mais forte. Mas se 2 ou 3 começarem a se reunir para orar, para buscar a Deus, para edificar um ao outro, para discipular um ao outro, para ensinar um ao outro, para cuidar um do outro, para estender a mão um ao outro, isso já é igreja. É isso que Jesus está falando aqui. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Para esse propósito que eu morri, que eu dei minha vida. Vamos voltar no tempo. Volta no tempo. Entre a queda de Adão, vamos chamar assim, porque eu não posso falar daquele tempo em que Deus estava descansando. Esse tempo, nem sei quanto tempo se transcorreu. Porque se o tempo não era contado. Desde que Deus restaurou a terra, o tempo não era mais... Deus descansou, querido. Se Ele descansou, o tempo não era mais contado. Não sei quanto tempo passou. Mas vamos contar aqui a partir da queda do homem, que um novo tempo, um novo Cronos foi estabelecido.
Entre Adão e Abraão, transcorreram-se mais ou menos 2000 anos. 2 dias no calendário de Deus. Mais ou menos. 2025 anos, para ser mais exatos. 2025 anos, desde Adão até Abraão. Quem aparecia nesse tempo? Quem que se revelava nesse tempo? Por exemplo, na viração do dia, quem manifestava para Adão? O pai. Vinha o pai, ali a palavra era Yahvé, ou Jeová, ou Deus Pai, ou o Senhor, na viração do dia, e aparecia para Adão. Quem que sentou com Abraão? E comeu com Abraão, e Abraão intercedeu para ele. Se tiver ali 100 justos, vai destruir o justo junto com o ímpio. Se tiver 50, se tiver 20, se tiver 10. Com quem que ele estava falando ali? O pai. Até Abraão era a manifestação só o pai que aparece. Então nós podemos chamar esse o tempo da manifestação do pai para a humanidade. Até que veio Abraão. Abraão é a figura humana que representa o Deus Pai. Amém, queridos? E esse tempo passou. A partir de Abraão, ele começa a profetizar de um filho. Não é? Ele já promete um filho para ele. Olha as estrelas dos céus, olha as areias do mar, assim será a tua descendência. Em ti serão abençoadas todas as etnias, todas as famílias. Eu vou alcançar todas as famílias da terra através de ti e da tua descendência. Você vai se multiplicar, multiplicar, multiplicar. O mesmo que eu estabeleci para Adão, você vai multiplicar e vai encher a terra. A terra vai se encher da glória do Senhor, do conhecimento do Senhor. É 1 a 1, é 2 a 2, mas eu vou encher a terra da minha glória. Eu vou encher a terra. Ele estabeleceu em Abraão esse propósito. E eles começaram a se multiplicar a partir de um. Em Isaac será chamada a tua descendência. E através de Isaac começaram a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Só que eles tiveram um problema. Qual é o problema de Israel, do povo de Israel? Os descendentes de Abraão naturais. Quando chega em Abraão, queridos, a descendência dele começa a profetizar, e é só o filho, é só o filho, é só o filho. É o filho de Davi, é o filho de Abraão, é sempre o filho. A figura é sempre do filho. Até o discípulo de Moisés, que era um filho espiritual de Moisés, que deu sequência, Joshua ou Yoshua, é a mesma palavra, Yoshua. Até o nome Shalom Mon quer dizer Mon, filho, Shalom, paz, o filho da paz. Jesus é Yeshua no grego, que significa o príncipe da paz. Aí você já entende qual é a essência do evangelho. Nós vamos entrar daqui um pouco. Amém? Qual é a essência do evangelho? Vindo, evangelizou a paz. O que é a essência do evangelho? É levar a paz. Daqui um pouco nós vamos entrar nisso. Mas aí o tempo passa, mas mais ou menos 2036 anos. Mais ou menos 2000 anos. Mais 2 dias no calendário de Deus, até que veio Jesus, o Filho da promessa. No dia que ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Uma voz do céu do Pai vem e diz, e aponta para ele, diz: esse é o meu filho amado, este é o meu filho, aquele que eu profetizava,
através dos profetas. Todos os profetas falaram dele. Esse é o meu filho. Até que ele morre. Aí começa um novo tempo. E é o tempo que nós estamos. Então vamos voltar lá para Efésios, no capítulo 3, que nós estávamos. Efésios capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de manifestar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Que mistério é esse? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o seu eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Qual é o eterno propósito de Deus? Desde Abraão, desde o primeiro homem, qual é o eterno propósito de Deus? Se manifestar, amém? Através da igreja. Então, quando Jesus veio, o que ele disse? Agora, o que ele disse para os discípulos? Agora é importante que eu vá para que o Espírito Santo venha. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, não pode ouvir, não pode receber, mas ele habitará convosco e estará dentro de vós. Amém? Ele estará dentro de vós. O Espírito, aquele Espírito que trabalha em mim, que me ungiu, aquele Espírito que desceu sobre mim, aquele Espírito que veio sobre mim, esse Espírito estará convosco, ele habitará convosco, ele será o Emanuel, ele será o Deus junto convosco. Se vocês entendessem isso, vocês exultariam, vocês pulariam de alegria, porque onde eu estou, ele está, mas quando ele vier, ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se eu subir aos céus, ele vai estar. Se eu for ao mais profundo do abismo, como Marquinhos foi até o mais profundo do abismo, ali também ele está. Se eu pegar um navio e for até os confins dos mares, ali também me encontrará o teu Espírito. Para onde fugirei da tua glória? Para onde fugirei da tua presença? Ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A terra se encherá da presença do Senhor. Ele é o Deus conosco. Ele é o último tempo da restauração de Deus na humanidade. Ele veio para concretizar. Por isso esse tempo, esses últimos dias, são chamados também a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, a concretização de toda a restauração humana, de toda a restauração da obra de Deus. Então, na plenitude dos tempos, agora, o que Deus está levantando e edificando, a sua igreja. Amém? A figura humana que representa o Pai se chama, vamos ver se vocês gravaram. Vamos fazer uma provinha aqui com vocês, um teste. Quem que é a figura humana que representa o Pai? Quem é a figura humana que representa o Filho? Jesus. Como é que é o nome do Pai? Iavé, Jeová, Senhor. Amém? O Senhor. Qual é o nome do Filho? Yeshua, Jesus. No nosso latim, Yeshua se transformou em Jesus. E agora nós estamos desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre nós, começou um novo tempo. Agora nós estamos no tempo do Espírito Santo. Não foi isso que Pedro falou no dia de Pentecostes? Quando eles estavam sendo acusados de estarem embriagados, cheios de moço, cheios de bebida, quando eles estavam ali caindo,
Porque é assim que fica uma pessoa cheia do Espírito, ela fica como uma pessoa bêbada. Por isso que Paulo diz lá em Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas fiquem cheios, transbordantes do Espírito Santo, porque a sensação é a mesma. A sensação é a mesma. Você sente como que estivesse bêbado. E os apóstolos naquele dia, e os discípulos de Jesus naquele dia, estavam transbordantes, cheios do Espírito Santo. E o que Pedro diz? Isso é o que foi referido no profeta Joel: nestes últimos dias, nesta concretização dos tempos, nesse final dos séculos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Últimos dias é o período compreendido entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Esse meio tempo, este tempo em que nós nos encontramos, este é o tempo que nós vivemos. Neste tempo é o tempo da manifestação do Espírito Santo. Nós estamos agora no tempo da revelação e da manifestação do Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? Abraão representa o pai, Jesus representa o filho. O que representa o Espírito Santo? Abram comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 22. Mulheres. Tem alguma mulher aqui? Sede submissas ao seu próprio marido. Você não precisa ser submissa a mim, se eu não sou seu marido. Amém? Tem pessoas que trocam o marido pelo pastor. A primeira área de submissão da mulher não é o pastor, é ao seu próprio marido. Amém? Mulher, seja submissa ao seu próprio marido, como se fosse ao Senhor. Ela sendo submissa ao seu marido, ela está sendo submissa ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da... Olha aqui, Cristo é o cabeça da... O que o Espírito Santo está edificando? Amém, queridos? Nesses últimos dias é o tempo da igreja, segundo o eterno propósito estabelecido desde o início. O propósito era a igreja. Por isso que é incompreensível alguém sair fora da igreja. Por isso é incompreensível alguém atacar a igreja. Por isso é incompreensível alguém criticar a igreja. Ele está criticando da noiva de Cristo, pela qual Jesus deu sua própria vida. Ele morreu por a igreja, ele não morreu por mim em particular, por minha família em particular. Ele morreu por esse projeto. Esse é o projeto de Deus, estabelecido desde os séculos. A igreja é a visão de Deus. Amém, queridos? Edificarei a minha igreja. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Presta atenção, quem é o marido da igreja? Pelo que Jesus morreu. Olha o versículo seguinte: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela. Pelo que Jesus morreu? Por qual alvo, por qual visão Jesus morreu?
A igreja. Vocês estão começando a compreender qual é o alvo de Deus? A igreja. Estabelecer a igreja. Plantar a igreja. Edificar a igreja. Por esse projeto ele se sacrificou. Você tem o DNA de Deus para multiplicar o número de discípulos. Não foi isso que ele disse para os seus discípulos? Só tem uma ordem que Jesus deixou. Qual é? Só uma ordem. Quando ele reuniu os discípulos, ele só deu uma ordem. Qual é? A única. Qual é? Fazei discípulos. O termo no original grego é matetes, quer dizer, matutar, inculcar, fazer um aluno, um seguidor, torná-lo um santo. 230 vezes aparece a palavra matetes, mateteusat, quer dizer, fazei discípulos, no imperativo, só tem uma ordem, fazei discípulos. Multiplica discípulos. Isso é a forma de plantar igreja. Esse é o eterno propósito de Deus pelo qual Jesus deu seu sangue, derramou sua vida. Estão começando a compreender o alvo de Deus no decorrer da história? A forma de Deus trabalhar no decorrer da história, ele sempre quis e ele visualizou a igreja. Esse é o eterno propósito de Deus. Efésios, que é o livro mais profundo da Bíblia, segundo os maiores estudiosos, exegetas e aqueles que estudam profundamente a palavra de Deus, o livro mais profundo se chama Efésios. É onde Deus revela o seu coração, seu propósito. O coração de Deus foi manifestar-se através da igreja. A missão, a visão, o alvo, o objetivo é: levantarei a minha igreja. Amém, queridos? Ele não te visualizou no individual. Ele já te viu como multiplicador de discípulos. Foi isso que ele viu. E ele te deu esse potencial. E você tem o poder do Espírito Santo para esse alvo, para esse propósito. Quem está me entendendo? Fazei discípulos. Ele não está falando, eu vou fazer, ele está falando, você faça. Essa é a minha ordem, você faça. Ensinando-os, batizando-os, ensinando-os, mostrando para eles, ajudando-os, intercedendo por eles, libertando eles, curando eles. Essa é a minha forma de trabalhar. Essa é a minha visão. Amém, querido? Essa é a visão. Agora, através da igreja, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra, para, no final, olha aqui o final, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem manchas, sem essas porcarias, sem essas contaminações, sem ruga, quer dizer, não é uma igreja envelhecida, caquética, enrugada, abatida, mas como está escrito, o meu Espírito vai entrar em vocês, e a Virgem
se alegrará na dança, os jovens, os velhos também, todo mundo vai ser rejuvenescido, e vão receber um novo vigor. O Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61. E até os tristes vão ser consolados, até os abatidos serão de novo levantados. Vou pôr em liberdade os oprimidos, os depressivos, eu vou libertar. Eu vou libertar os cativos. Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, irrepreensível. Querido, Jesus deu sua vida pela igreja. Como é que você acha que ele vê alguém que fala mal da igreja? Como é que você vê ele olhando para alguém que trabalha independente da igreja? Fora da igreja. Ele deu sua vida por esse projeto. Esse é o eterno propósito de Deus, se revelar através da igreja. Ele não vai se revelar através de pessoas desconectadas. A visão, a missão, o propósito, o alvo é a igreja, é plantar a igreja. Vocês viram o pastor Humberto dando um exemplo ontem, de um rapaz que está indo lá para o Recife. Ele é um profissional, tentou se adaptar em alguns grupos, não conseguiu. O pastor Humberto falou: então, você vai achar discípulos, vai fazer discípulos e vai começar. Já está com 30 pessoas. Um profissional. Já vai abrir já tem uma igreja. Começou na casa dele. Já tem 5 células. E já multiplicou. Já tem 5 novos líderes que formou. Em apenas 2 anos. Lá no Recife. Já vai estabelecer uma igreja lá. Às vezes a gente fica pensando assim: eu tenho que ter salão, eu tenho que ter instrumento, eu tenho que ter microfone, eu tenho que ter cadeira, eu tenho que ter uma estrutura. Não, queridos, não foi isso que Jesus disse. Ele falou assim: onde você estiver. Vocês acham que a igreja tinha alguma estrutura no princípio? O tempo que eles reuniam, uma vez por semana, nem era deles. Era de quem? Era do governo. Onde que eles se reuniam? Onde que eles se reuniam? Você já viu Paulo saudando as igrejas da Ásia? Você já viu ele saudando as igrejas? Onde que é? E a igreja que está na tua casa. Assim foi por 286 anos, até que se construiu o primeiro templo. Por 286 anos a igreja se multiplicou e cresceu aos milhões, sem precisar de tempo, sem precisar de estrutura. A gente pensa assim: nossa, mas é muito complicado. Queridos, o princípio da igreja é fazer discípulos. Às vezes 1 a 1, como ele diz, 1 a 1, amém? Você forma ele: olha, como é que eu estou fazendo com você? Faz com seu parente, faz com seu vizinho, faz com seu irmão, faz com seu pai, faz com a sua mãe. Do jeito que eu estou cuidando de você, cuida dele. Aí já começa a cuidar. Depois aquele outro vai fazer com outro. E assim se multiplica os discípulos. Isso é igreja. Na visão de Deus, isso é igreja. Vocês estão me entendendo, queridos? Esse é o propósito original de Deus. Foi assim que ele viu. Onde 2, bastam 3, se reunirem em qualquer lugar, ali estou eu, no meio deles. Ali já é igreja. Eu já estou ali. Basta 2, 3. Amém?
Eu marco uma reunião semanal com 2, 3. Ali já é uma igreja. Já pensou se cada um de nós fizermos isso com mais uma vida? Ano que vem não cabe ninguém, não cabe esse povo aqui, não cabe. Ano que vem, se eu cuidasse cada um, cuidar de um, se um jovem cuidar de mais um, se cada um de nós cuidar de mais um, o ano que vem nós temos o dobro. O outro ano, se cada um desses cuidar, nós não temos o triplo. Sabe quando nós temos? 9 vezes mais. É assim que é a multiplicação. Porque cada 3 vai cuidar de mais 3, aí multiplica. Não é 3 mais 3, é 3 vezes 3. É assim que se multiplica. Você está entendendo o que é multiplicação? Esse aqui é o princípio. É isso que Jesus ensinou seus discípulos a fazer. E falou: agora, foca, esse é o foco. Cuida de outras vidas. Falou: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Cuida de outra vida. Você me ama mesmo, Pedro? Você está dizendo que me ama? Cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Abram comigo. Nós estamos agora no tempo do Espírito. O que Deus vai levantar como estrutura humana que representa o Espírito Santo? A igreja. O que Ele vem buscar? A igreja. Quem está nesse projeto? Amém, queridos? Quem foi alcançado por esse projeto? Povos de todas as línguas. Eis que olho e vejo uma grande multidão de todas as tribos, de todas as nações. Aquilo que Ele estabeleceu lá com Abraão, lá com Adão, multiplica, enche a terra. Isso vai ser alcançado. E sabe através de quem? Fala igual o pastor Cove, o Degas aqui. Bate no peito, fala aí. Através do Degas. É o Degas. Através de mim. Através de mim. E de você. E sabe como? Os discípulos estavam lá preocupados. Quando é que vai ser a manifestação do seu reino, a implantação do seu reino? Como é que vai ser os detalhes? Como é que vai ser os eventos? Como é que vai ser a sequência dos fatos? Jesus olha para eles, lá no princípio do livro de Atos, olha para eles e fala: vocês não entenderam o foco ainda, queridos? Vocês não entenderam a visão ainda, o propósito de Deus ainda, o coração de Deus ainda? Vocês não entenderam? Não vos pertence conhecer os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pela sua própria virtude, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A terra vai se encher da glória do Senhor. Esse é o foco. Esse é o foco. O meu foco e o seu foco tem que ser alcançar pelo menos mais uma vida. Amém, queridos? Não se alcança as multidões. Jesus perdeu, entre aspas, 3 anos e meio com 12. Ele estava se multiplicando. Se multiplicou em 12. 12, no dia de Pentecostes já tinha 120. Já tinha se multiplicado 10 cada um. E de 120, no primeiro dia, subiu para 3 mil. De 120, 3 mil. No outro dia mais 5 mil. E cada um desses ganhando mais. A Bíblia diz que Paulo, trabalhando numa escola,
trabalhando com algumas pessoas só, mas multiplicando, crescendo o número de discípulos. Toda a Ásia foi alcançada em 2 anos. Você entendeu o que é multiplicação? Eu já estou trabalhando com essa vida, mas já estou formando ele para cuidar de outro. Eu não estou trabalhando para ele só para somar ele na igreja. Eu já estou multiplicando o que Deus me deu na vida dele, já estou levando ele a multiplicar em outro. Essa é a visão. Essa é a visão de Deus. Eu quero encerrar aqui em Isaías 61, porque vai ser não por força, não por violência, vai ser pelo meu Espírito. O que você vai fazer? O que é a obra de Deus na prática? O que é cuidar de outros na prática? Vamos ver aqui. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. A palavra ungir significa me deu autoridade, autorização, me deu liberação, me deu capacidade. Quem quer ser ungido aqui? Quem quer receber essa unção? Muitos já são. Só não estão praticando, mas já são. Você já tem essa unção, querido. Para pregar boas novas aos quebrantados. O que é as boas novas? A mensagem de paz. Jesus pegou 72 discípulos, separou eles de 2 em 2 e se multiplicou. Jesus não foi com eles. Jesus levou eles a ver o que ele fazia durante um tempo. Na metade do ministério dele, ele pega 72, divide em grupos de 2, 36 grupos de 2 e envia eles. Fala: o que vocês viram fazer, vocês vão fazer agora. Vocês vão praticar. E eles voltaram cheios, mas eles voltaram transbordando de alegria. Jesus até falou: agora vamos para o retiro, vocês precisam descansar um pouco. Vocês estão muito assim, eufóricos, vamos lá, vamos descansar um pouco. Porque eles voltaram tão animados, saltitando. Jesus, até os demônios obedecem. Pela tua palavra, pelo teu nome, até os demônios se dobram. O que o Senhor fazia, nós estamos fazendo, Jesus. Glória. O Senhor está libertando, nós também conseguimos. Que coisa tremenda, queridos, é ver a multiplicação acontecendo na prática. É aquilo que Deus está te usando, você multiplicar para outras pessoas. Essa é a realização de Deus. Amém? Deus não quer usar uma pessoa só, Ele quer que aquilo se multiplique. Porque uma pessoa só é limitada. Jesus sentiu isso na carne. Ele olhou para as multidões, quando ele viu as multidões, falou: não dou conta, é muita coisa para fazer, é multidões para ser alcançado. Envia mais trabalhadores, multiplica. E logo a seguir, o que ele faz? Envia de 2 em 2. E ele fala: olha, a casa que vos receber, a casa, as portas que estiverem abertas, a paz que eu vos dei, a unção da paz que eu vos dei, a unção da reconciliação que eu vos dei, a unção que está comigo que eu vos dei, vai descer sobre aquela casa também. Todo espírito de confusão vai ter que sair, toda operação das trevas vai ter que sair, a luz vai brilhar naquela casa, o evangelho, as boas novas vão chegar naquela casa. Aquela casa que estava debaixo de opressão, de angústia, a tristeza dominava, agora vai ser alegria, vai ser dominado pela cura. Os feridos de alma vão ser curados, os tristes vão ser de novo animados. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus.
me ungiu para pregar as boas novas da paz. Sabe que não é uma estratégia, esse é o método de Deus, multiplicar-se nas casas, nas famílias. Sempre foi o propósito original de Deus. Em ti serão abençoadas as famílias. A bênção que está em você vai se multiplicar em muitas casas. Muitas casas vão receber a bênção que está em você. Por isso a palavra de ontem: primeiro cuida de você, e Deus vai te usar como instrumento para multiplicar aquela paz. Amém? O Evangelho basicamente é levar a paz de Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam, dos que trazem a mensagem da paz. O que são casas de paz? Não é uma estratégia, é um modelo de Jesus de se multiplicar. Amém? Amém, queridos? É um método de Jesus, que Jesus ensinou seus discípulos como trabalhar. Como trabalhar? Entra numa casa onde tem opressão, angústia, tristeza, abatimento, domínio. Não foi isso que ele ensinou aos seus discípulos? Olha, quando um dominador está dominando uma casa, entra naquela casa, porque o Espírito do Senhor que está em você é mais poderoso que aquele dominador. O Espírito que está em você é mais forte, é maior, vai subjugar aquele dominador, e você vai arrancar ele das garras que ele está preso. É para isso o poder do Espírito, querido. Eles queriam sufocar os discípulos para que eles não se multiplicassem mais. Eles começaram a orar, eles começaram a clamar, e o Senhor encheu eles do Espírito Santo lá em Atos 4, e todos foram cheios, e o lugar tremeu, e eles começaram a anunciar e proclamar a paz com mais liberdade ainda, com mais intrepidez ainda. Nós precisamos ser cheios do Espírito para isso, não é para ter arrepio, para cair, para ter aquelas sensações gostosas de ir lá no céu, de ter visões. Não é para isso só, queridos. É para libertar cativos, é para pôr em liberdade os oprimidos, é para levar alegria ao que está triste, é para levar ânimo ao que está prostrado, é para gerar vida no que está morto, é para ressuscitar os mortos. Amém, queridos? Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos aqueles que estão sofrendo, a pôr em Sião os que estão de luto, no lugar de cinza uma coroa, ou de alegria no lugar de pranto, deste louvor onde havia espírito angustiado, para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Amém, queridos? O Senhor quer se multiplicar através de você nesse ano de 2017. Foca numa vida. Quando Jesus olhou as multidões, Ele enviou de 2 em 2 para entrar nas casas. Amém? Amém, queridos? Ele visava as multidões, mas o processo é entrar nas casas e libertar os cativos, e trazer alegria, e trazer óleo, e trazer unção. Amém? Amém, queridos? Assim a unção vai se multiplicar, assim a glória do Senhor vai encher a terra. A glória do Senhor, o conhecimento do Senhor. E Deus quer te usar nisso. Nós vamos ter um tempo, eu sei que o tempo está esgotado. O almoço pode esperar mais 5 minutos. Está marcado para 15 para 1, mais ou menos. Então nós temos mais uns 15 minutos. Eu quero chamar à frente quem quer ser ungido pelo Espírito Santo nessa manhã. Quem quer receber essa unção, que já foi liberada lá no dia de Pentecostes. Não é nova não. Não é minha unção, é a unção que está sendo derramada para esse propósito, para essa visão. Amém, queridos? Para se alcançar, para se plantar igrejas, para se alcançar discípulos, para se fazer discípulos. A unção que
que está sendo derramada nesses últimos dias. Essa é a obra que Deus está fazendo nesses últimos dias. E quem quiser receber mais dessa unção, amém? Não sou eu não é, o Tom é mais ungido, o Tom, uma palavra tremenda, não é nada disso não, é porque é a obra do Senhor nesses últimos dias. É o que Deus está fazendo nesses últimos dias, amém? Esse é o foco do Senhor nesses últimos dias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunho. Quando os discípulos pediram por mais intrepidez, Deus enviou mais do Espírito dele sobre aquelas vidas e os ungiu, amém? Ele disse: o Espírito está sobre mim para pôr em liberdade os oprimidos, para libertar cativos. Quem quer se voluntariar para isso? Não é obrigatório, mas quem quer se voluntariar para esse propósito, esse propósito, esse propósito, esse propósito, esse propósito, esse propósito,